A gente se ferrou, então. Não, pô, a gente vai fazer o trabalho do cara, que é o estado da arte até o presente momento, não é? Vamos lá. Vamos tocar aqui nossa coisa. Vamos dar uma olhada aqui numa técnica de otimização simples para fechar essa ideia aqui de otimização, tá? Até para eu falar de maneira um pouco mais sistemática. Vamos dar uma olhada nesse problema aqui. Opa, eu fiz uma besteira aqui. Vamos dar uma olhada nesse problema aqui, tá? Eu defini uma função que calcula a sequência de Fibonacci. Calcula entre aspas assim, né? Eu recebo um número, um int, tá? E eu calculo o enésimo elemento da sequência de Fibonacci. E aí eu fui fazendo uma definição recursiva. Tem dois casos base, tá? O primeiro deles aqui, ó. O primeiro número da sequência vai ser 1, o segundo número da sequência vai ser 1. A sequência começa 1, 1, e a partir daí, tá? Para qualquer outro n maior do que 2, né? O próximo número, esse número n, vai ser a soma dos dois anteriores, tá? Então o que eu faço aqui é pegar e calcular o Fibonacci de n-1, o anterior da sequência que eu estou procurando, e somar com o Fibonacci de n-2, tá? Então, na hora que eu começo aqui, por exemplo, se eu pedir o n igual a 3, ele vai somar o Fibonacci 2 e o Fibonacci 1, e ele tem esses dois casos bases, e eu consigo ir fazendo recursivamente, construindo essa coisa, tá? Do lado de cá, eu fiz uma função de I/O bem simples para a gente poder rodar lá no terminal e ver o tempo que as coisas demoram, que vocês vão ver que é bastante surpreendente, tá? Tipo assim, parece mágica o que eu vou fazer aqui com vocês, é um pouco inacreditável, tá? Mas eu sei que, tipo assim, eu fiz esse exemplo aqui porque esse exemplo aqui é um clássico de mostrar que algumas coisas ganham muito, mas muito desempenho de verdade, tá? O que eu estou fazendo aqui? Essa função getArgs, ela pega os argumentos que eu passar na linha de comando para o meu programa e lê isso aí numa string, tá? Então, a única coisa que eu estou fazendo aqui é guardando essa string num número n. A minha ideia é que eu vou chamar minha função lá na linha de comando, vou dar um número para ela, tá? Eu não vou fazer nada complicado. O que eu faço aqui com esse n? Eu pego ele, pego só o primeiro elemento, se eu escrever mais coisas, ele vai desprezar tudo, vai pegar só a primeira coisa que eu escrever, só a primeira palavra, vai entregar para essa função read. Essa função read, ela pega e transforma strings em coisas, tá? Essencialmente é isso, strings em azinho. Se a gente for olhar, cadê meu terminal? Aqui. Essa função read, ela pega string e transforma em azinha, tá? Ela serve, como se fosse um pequeno parser, que ela entende vários tipos de azinho diferentes que implementam essa classe read, tá? Se você for olhar aí, então, por exemplo, se eu passar um inteiro, ele sabe pegar o número, o string do número, que representa o número, e transformar no inteiro. Se o número é ponto flutuante, ele sabe representar isso. Se eu passar uma lista, ele sabe converter essa coisa para uma lista, esse string para uma lista, e por aí vai, tá? Não é nada muito complicado aqui. Inclusive, ela dá vários erros, mas como o caso aqui é simples, não vai ter problema. Aí eu entrego esse número, que agora é um int, né? Para a minha sequência, para o meu número de Fibonacci, ele vai calcular a coisa de acordo com a sequência ali. Eu transformo isso de volta numa string, o resultado, tá? Para poder passar para essa função putString, que precisa receber uma string, tá? Simplesmente fazendo conversão conversão de tipo aqui da coisa para poder exibir na tela, né? Então, vamos rodar isso aqui. Vocês não estão vendo o meu terminal, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Agora vocês estão vendo o meu terminal também. Stack exec ghc. Como é que eu chamei ali? Fibonacci recursivo.hs. Blá, 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 blá. Vou passar nenhuma flag para ele. Vou linkar isso aqui. Compilar. Compilou. Vou rodar com Fibonacci. Essa aqui é a função, tá? Repare, se eu não passar nada para ele, é para ele dar pau, né? Porque ele está esperando uma string e aí eu estou passando uma string vazia para ele. Esse head vai dar erro, tá? Vou passar para ele uma string aqui com o número... Opa!
sei lá, o número 1, tá? Ele vai calcular o primeiro número da sequência de Fibonacci. Se eu passar o 2, ele vai calcular o número. O terceiro da sequência de Fibonacci é o 2, o quarto e por aí vai, tá? Deixa eu fazer um benchmarking bem fuleiro aqui, com algum número, sei lá, 10, eu acho que vai ser muito rápido ainda. 20, 30, mas rapidamente isso aqui fica bem inviável, tá? Por exemplo, que eu tô pedindo para ele calcular o 40º número da sequência de Fibonacci, que não deveria ser uma função muito lenta, tá? Mas só isso aqui ele demorou 5,8 segundos para fazer, quase 5 segundos e meio, né? Para fazer isso, tá? E se vocês repararem aqui, se eu pedir agora o Fibonacci de 45, eu espero não me arrepender, porque isso aqui deve demorar muito, vai demorar bem mais do que esses 5 segundos e meio, eu espero. Não sei quanto que vai demorar, mas enfim, eu vou falando aqui enquanto isso, para não ficar aquela coisa meio feia. Mas o que parece que está acontecendo, tá? Reparem que está demorando bastante a mais. Eu vou deixar aqui a coisa rodando, tá? Enquanto isso, vamos voltar aqui para o código. Está acontecendo um fenômeno de... vamos olhar aqui a avaliação dessa função aqui. Porque o que está acontecendo é a gente está replicando uma tonelada de trabalho, e aí a ideia é tentar ver como que reduz isso para deixar essa função mais rápida, tá? Mas olha só, voltando aqui no meu terminal, tá? No meu editor ali, enquanto essa coisa deixa rodando ali na lateral. Vamos ver o que está acontecendo? Vamos meio que emular o que o compilador está fazendo, o meu programa está fazendo. Se eu rodar aqui o Fibonacci do número 5, um número pequeno ainda, tá? Eu vou chamar só de Fib para ficar um pouquinho mais curto aqui meu texto, tá? Quando eu chamo aqui o Fibonacci... Oi? Só uma questão. Quando você fala assim, não deveria ser uma função muito lenta, você fala isso porque, assim, essa mesma implementação, por exemplo, em outras linguagens, não aconteceria esse fenômeno que você está mostrando? Isso é uma diferença muito grande entre um 40 e um 45, por exemplo? Olha, isso é uma boa pergunta. Eu tenho, acho que a implementação em C aqui. Deixa eu ver o que eu tenho uma implementação em C aqui. Opa. E a gente pode, inclusive, comparar. Fiz um Fibonacci, mesma pegada, tá? Escrevi em C aqui. Eu não, faz muito tempo que eu rodei isso aqui, mas vamos rodar aqui só para ver como é que tá. Já que essa aula aqui tá bem light mesmo. Olha o que está escrito, olha essa função em C, tá? Não espero que vocês saibam C, nem nada disso, mas vamos dar uma olhada. Tipo, essa é uma boa pergunta, tá, Ivan? O que eu fiz aqui, tá? Eu defini uma função Fibonacci rec, de recursivo. Eu passo para ele um número, um n, né? Igual eu fiz no outro, e eu produzo um int, que é o enésimo número da sequência de Fibonacci, tá? Se o n que eu estou recebendo ali for 1 ou for 2, o resultado é 1. Repare que é exatamente o que está escrito aqui, né? Se o resultado for 1, se a entrada for 1 ou for 2, o resultado é 1. Mesma coisa, tá? Se não, o que eu faço é retornar o Fibonacci recursivo do n-1 mais o Fibonacci recursivo do n-2, que é a mesma coisa que eu faço aqui, ó, tá? Chamar o Fibonacci com n-1 e com n-2 e somar, ok? Do lado de cá, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, tá? O meu I/O, né? Vamos chamar assim, ó. Repara que é muito parecido, inclusive, tá? A cara geral aqui da coisa. Eu, pessoalmente, acho mais elegante simplesmente sair escrevendo um monte de equações aqui, tá? Mas tem gente que gosta mais, bate o olho nisso aqui e acha que isso aqui tá mais claro. Mas, enfim, eu acho que para mim é uma questão de hábito. O que eu estou fazendo aqui, tá? Eu leio o argumento da linha de função, seleciono lá um n, né? Pego o primeiro argumento lá da string que está chegando, tá? Transformo isso aí num inteiro, com essa função a2i, ele não inteiro, e aí eu faço um print da enésimo número calculando o enésimo número que eu recebi ali de fora, com a mesma função, tá? Se eu compilar isso aqui, ele está aqui também em algum lugar. Se eu fizer um GCC, isso aqui, do jeito que está aqui na tela, ó, Fibonacci iterativo não é rec, né? Fibonacci recursivo.c
e eu vou chamar o meu programa de Fibonacci RecC, tá? Para ela saber que é o programa em C. E aí, se eu rodar aqui, repara uma coisa aqui, Ivan. Ó, chamei a função com o tamanho 45, tá? E ela demorou 1 minuto aqui, essa implementação em Haskell, né? Vamos chamar o mesmo cara, Fibonacci RecC, tá? Para ver quanto tempo ele demora essa outra versão em C aí. Deveria ser um pouco com o mesmo mais... problema, né? As duas estão lentas, tá? Mas repare, olha só, a versão em C, que é essencialmente a mesma coisa, é bastante mais rápida, tá? Uma demorou 1 minuto, a outra demorou 6 segundos, ok? Você vê que é uma diferença considerável, né? Agora a gente vai melhorar isso aqui, tá? Melhorar isso aqui. Nós não vamos... Como vocês todos que estão aqui na aula hoje, que estão assistindo, vocês sabem C, vou mostrar outra implementação. Uma outra implementação aqui, porque ela vai mostrar o que eu quero fazer, vai facilitar um pouco. A gente poderia ter implementado isso aqui de outra forma, tá? Em vez de fazer uma versão recursiva, a gente podia fazer uma versão iterativa, né? E vamos lá, olha só a cara que ela fica aqui em C, tá? Vou fazer a mesma função Fibonacci, vou receber o número N, e eu vou guardar como se fossem 2 acumuladores aqui, ó. Declarei 2 variáveis, tá? Eu inicializo cada uma delas com 1, que são os 2 primeiros números da sequência, e eu inicializo uma soma com 0, ok? São simplesmente variáveis que eu vou ficar usando aqui no meu programa. E aí a lógica é razoavelmente simples. Se eu chegar aqui, o N, que eu estou recebendo lá de fora, for 1 ou for 2, o resultado é 1. Não tem conversa, isso aqui não muda. E aí, no lugar de fazer uma chamada recursiva, tá? O que eu vou fazer é o seguinte. Olha, eu recebi o número N. Então, o que eu tenho que fazer, tá? Eu tenho que ficar num loop aqui, N vezes, fazendo o seguinte. Cara, pega lá a soma o que tem nos 2 acumuladores, 1 mais 1, tá? Subtrai, decrementa esse N, ok? Arruma os 2 acumuladores, porque agora atualizou, né? Quais são os últimos 2 números de Fibonacci que eu vi, tá? O ACC1 é sempre o número N-2, e o ACC2 é sempre o anterior do que eu estou procurando. E aí eu fico fazendo isso até o número N de vezes, até eu percorrer toda a sequência, entre aspas, de Fibonacci que eu estou procurando, tá? E aí eu retorno esse número. Repara que não tem chamada recursiva nessa coisa, tá? Uma versão simplesmente vai lá, fica repetindo o mesmo processo N vezes, tá? Vamos rodar isso aqui. GCC, Fibonacci iterativo, eu chamei assim, eu acho, né? Iterativo. E aí, se a gente rodar aqui, ó, com a mesma entrada, tá? Repara que caiu de 6 segundos, a versão em C, de 6 segundos para 0,7 segundos. Tá? Uma diferença considerável, né? Isso aqui dá, sei lá, 10 vezes de ganho. Vamos chamar assim, tá? O que a gente perdeu em relação a isso, né? O que a gente está perdendo, aqui entre aspas, tá? A minha função está um pouco mais complexa. Querendo ou não, está ligeiramente mais complexa, tá? Só que esse efeito aqui de não ficar fazendo chamada recursiva, fazendo chamada recursiva, a gente acaba ganhando uma coisa. Eu queria mostrar isso aqui no código em Haskell, para entender exatamente o que está acontecendo, porque a gente vai fazer uma solução parecida com isso, tá? Mas aqui em Haskell meio que a gente consegue ver um pouco melhor o que está acontecendo, tá? Porque em C, pessoal, vocês aprenderem em algum momento aí, o professor de vocês virou para vocês e falou: não fiquem fazendo chamadas recursivas, recursividade é uma coisa malvada, tem 2 problemas. Primeiro, toda hora que você faz chamada recursiva, o seu programa tem que ir lá na pilha, guardar um frame do que ele está fazendo na pilha, fazer a chamada, começar a sua função de novo, fazer alguma coisa e ficar guardando um monte de frames na sua pilha, e esse processo demora. Então, primeira coisa que falar para você cara, chamadas recursivas são demoradas, então evite fazer. Segunda coisa que alguém virou para você e falou, olha, chamadas recursivas, se você ficar entrando numa recursividade muito, muito profunda, né, ficar fazendo chamada, por exemplo, se eu aumentar aquele N muitas vezes aqui, usar um número muito grande, o problema é que não vai ser só muito demorado. Em algum momento, o tamanho de memória que meu programa tem para trabalhar, ele vai estourar, porque essa pilha vai tentar alocar mais memória naquela pilha ali que ele está usando, do que o sistema operacional liberou para ele, para aquele meu programa, tá?
Então, eventualmente, seu programa vai quebrar. Alguém falou isso para você, tá? Aqui em Haskell vai acontecer isso, e repare, em Haskell a gente não tem estruturas de loops, né, de repetições, como a gente tem nessas outras linguagens. A única repetição que a gente consegue fazer é baseada em recursividade, tá? Então, se fosse tão mal assim a coisa, ia ser um problemaço, um big de um problema, tá? O que ninguém conta para você é o tipo de otimização que eu vou explicar aqui agora, de onde que ela surge, a ideia de onde ela surge, tá? E ela acontece mesmo nos compiladores que não são de linguagens funcionais. Isso aqui, meio que alguém percebeu isso aqui em linguagens funcionais, implementou nos primeiros compiladores, tá? Que é a ideia de tail recursive, né? Recursão de cauda. Só que isso depois também foi implementado em várias outras linguagens. O compilador C, ele consegue fazer essa otimização que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Ele não faz com tanta facilidade, mas ele consegue fazer esse tipo de otimização aqui também, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo nessa nossa função aqui, que é a função recursiva normal, né? Na hora que eu chamo aqui Fibonacci de 5, tá? Ele vai abrir essa coisa aqui e vai chamar o Fibonacci de 4 mais Fibonacci de 3, ok? E aí eu vou partir da ideia de que ele é lazy e ele está avaliando da esquerda para a direita, tá? Então ele vai olhar e calcular primeiro ali, o que é o Fib de 4, né? O Fib de 4. Ele olha ali nas equações e fala, porra, não é de 1, não é de 2, então é de N. Então, ele simplesmente substitui. O de 4 vai ser Fib de 3 mais Fib de 2, tá? E essa parte que estava aqui continua lá. Aí o Fib de 3, ele não sabe o que é, então ele vai ter que abrir essa expressão, né? Fib de 3 vai ser Fib de 2 mais Fib de 1. Mais o Fib de 2 que já estava aqui, mais o Fib de 3 que já estava lá, tá? Tem alguma coisa travando o meu aqui, pronto. Ele continua, beleza. O que é o Fib de 2? Tá? Opa, o Fib de 2 eu já sei o que é. Tem uma equação básica lá que está me dizendo o que ele é, tá? Então isso aqui vai ser 1 mais o Fib de 1 mais o Fib de 2 mais o Fibonacci de 3, ok? Esse é o passo, né? Aí ele olha e fala, beleza, 1 já está ok aqui para mim, para essa função de soma, né? O que é o Fibonacci de 1? Eu sei o que é? Sei, tem uma equação lá que me ajuda, me mostra como reduzir, tá? Substitui por 1, Fib de 2 mais Fib de 3, ok? Aí ele olha lá dentro dos parênteses lá e fala, beleza, o que é 1 mais 1? Mais 1 eu sei resolver, mais o que já tinha aí, Fibonacci de 2 mais Fibonacci de 3. E aí, vou até tirar esse parênteses que eu não vou precisar mais, né? Beleza, aí ele segue. Tá bom, o que é o Fibonacci de 2? Fibonacci de 2 eu tenho uma equação lá para ele, tá? Que vai me dar 2 mais 1 mais Fibonacci de 3. Ele sabe resolver essa soma aí, que vai dar 3 mais o Fibonacci de 3. E aí ele vai começar agora a olhar, tentar reduzir o que é esse Fibonacci de 3, tá? Eu vou começar aqui, e aí vou mostrar para vocês onde é que está o problema. Fibonacci de 3, não tem uma equação para ele. Assim, vai encaixar naquele caso do N ali, tá? No caso recursivo, ele vai olhar e falar, beleza, isso aqui é Fibonacci de 2 mais Fibonacci de 1. No próximo passo, ele vai ir lá e calcular o que é o Fibonacci de 2, tem a equação para ele, e depois o Fibonacci de 1 tem uma equação para ele. Só que repare um negócio. Esse Fibonacci de 3 que está aqui, tá? Repare que ele apareceu aqui atrás, ó. Tá? Esse Fibonacci de 3 aqui da frente, tá? Eu vou calcular ele todo de novo, tá? Do jeito que por conta da ordem de avaliação dessa coisa, eu vou calcular ele todinho de novo, sendo que eu passei todo esse pedaço aqui, ó, da coisa, aqui, até aqui, essas 3 passos, steps de avaliação, calculando o que era o Fibonacci de 3. Aliás, até aqui, ó, calculando o que era o Fibonacci de 3, para eu concluir que era para eu chegar nesse 2 que está bem aqui, na ponta do meu cursor. Ok? Só que o que está acontecendo? Por conta da ordem de avaliação dessa coisa, eu não estou reaproveitando esse trabalho. Tá? Foi criando essas computações intermediárias, foi resolvendo. O garbage collector vai olhando e falou, não preciso mais desse Fib de 2, não preciso mais desse Fib de 3. Tá? E aí ele vai meio que jogando fora. Não é 100% do jeito que eu estou falando aqui para vocês, mas resumidamente é isso que está acontecendo. Tá? Estou jogando um monte de retrabalho para dentro do meu programa. Ok?
Estou jogando um monte de retrabalho para coisa. Qual que é a ideia, então, de otimizar esse tipo de estrutura aqui, tá? Ou esse tipo de problema, né? É a gente olhar e falar assim, então tá bom, por que está acontecendo esse retrabalho? Tá? Esse é o primeiro problema. Esse retrabalho está acontecendo porque na hora que eu faço as chamadas recursivas, eu não olho, tipo assim, não tem nenhum mecanismo aqui que me permita olhar e falar, cara, isso aqui é uma coisa que já aconteceu, uma computação que já foi feita, tá? Não tem nada me dando uma dica sobre, isso aqui eu não preciso fazer de novo. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, tá? Porquê aquele programa tá lento, é porque ele fica realmente indo e voltando naquela coisa de, tá bom, eu preciso fazer chamada recursiva, então salva um frame na pilha, vai, não sei o que, calcula outra coisa, não terminei, então vou chamar de novo, salva outro frame na pilha, fica indo e voltando nessa coisa de chamada de funções, tá? E por que isso acontece? Porque repare aqui na minha equação que define a chamada recursiva. Nessa equação aqui, tá? Na hora que eu entro aqui, em qualquer uma das duas entradas, tá? Se eu entrar aqui, Fibonacci de n-1, repare que isso aqui não é a última coisa que eu preciso fazer nessa linha aqui, tá? Na hora que eu terminar de calcular esse Fibonacci de n-1, eu preciso, pode ser que eu tenha tido um baita trabalho, computacionalmente falando aqui, para calcular isso. Na hora que eu terminei de calcular isso, eu preciso vir aqui e voltar nesse nível da função, nesse nível da chamada, que eu deixei para trás, para poder calcular essa soma, cadê? Pulsou aqui. Essa somazinha aqui, tá? Depois de ter feito essas duas entradas de chamada recursiva. Ter entrado lá, voltado na pilha, ter entrado lá, voltado um monte de coisa na pilha. Eu ainda preciso voltar e falar assim, beleza, eu preciso recuperar todos esses dados aí e fazer essa soma aqui no final. Preciso realmente ficar andando para frente, tipo, colocando coisa na pilha e voltando depois. Tá? E esse processo é realmente razoavelmente lento, se a gente não tiver nenhum controle sobre ele. Qual que é a ideia aqui, então? Tá? A ideia é que se na minha chamada recursiva, tá? A última coisa que eu tiver que fazer é a chamada recursiva. E o que eu quero dizer com isso? Imagina que fosse isso o meu programa, tá? Eu entro aqui, tem uma equação e eu falo o seguinte, olha, eu vou chamar recursivamente a mesma função, mas eu não preciso voltar mais para esse ponto, porque não tem mais nada para eu fazer. Eu simplesmente vou, na hora que eu estiver voltando, né, eu vou coletar o resultado da chamada recursiva e eu não preciso fazer mais nada com esse dado, tá? É isso que está acontecendo se essa função fosse isso, né? Se ela fosse assim, tá? O compilador, ele começa a olhar isso aqui, ele consegue olhar isso aqui, esse padrão, e falar assim, cara, se você entra na chamada recursiva, mas você não usa o resultado dessa função para mais nada nesse nível que você está chamando, eu nem vou voltar para cá. Eu vou construir código que nem volta mais aqui. Então não tem toda aquela coisa de, coloca um frame na pilha, não tem mais nada disso, porque ele não precisa salvar nada para voltar para cá. Tá? Então, entre aspas, você economiza uma tonelada de trabalho. Você literalmente transforma, o compilador, tá? Transforma essa chamada recursiva num laço, numa coisa iterativa. Ele vai ter alguns registradores lá, alguma coisa que está guardando o trabalho que está sendo feito, mas não envolve ficar indo lá na pilha de programa no seu computador e salvando como que eu tenho que voltar, salvando o contexto, tá? E ficar voltando, indo e voltando nessas chamadas. Ora, eu não preciso disso. Eu simplesmente faço o que eu tenho que fazer nesse nível, faço chamada recursiva. Então, beleza, eu preciso salvar alguma informação desse nível aqui, tá? Mas eu não preciso voltar para ele. Se eu não preciso voltar, eu não preciso usar minha pilha e guardar um frame, guardar um contexto para ir lá e ter que voltar depois, tá? Porque é para isso que serve essa pilha. Então, o seu compilador, ele transforma isso aqui num loop, literalmente, tá? Como se fosse um while, igual eu mostrei ali em C para vocês. Só que para isso a gente tem que mexer nesse programa, certo? Porque o meu programa, do jeito que ele está aqui, ele não é o que a gente chama de recursivo de cauda, né? A última coisa que ele tem que fazer não é a chamada recursiva. A última coisa que ele tem que fazer aqui é esse mais, que usa o produto de duas chamadas recursivas, tá? Então, deixa eu abrir aqui um que já está, eu sei que está pronto já aqui, que é um pouquinho mais rápido, Fibonacci iterativo, a versão iterativa desse negócio. Então, o que eu fiz aqui? Tá? Modifiquei a minha função de tal forma que a minha função,
Agora, repare que o negócio, ela tem uma função auxiliar. Extremamente comum você ter que escrever, entre aspas, escrever uma função auxiliar, tá? Para poder facilitar um pouco a implementação desse negócio, tá? O que essa função auxiliar faz, né? Ela tem a mesma assinatura que eu tinha antes, tá? De int para int, de int para int. Opa, perdão, essa daqui, ó, tá? Essa Fibonacci do lado que tá aqui, ó. Os nomes não ficaram bons. Então, vamos lá. Essa é a minha função auxiliar. O que ela tá fazendo, tá? Ela é uma função aqui, ó, de int para int, só que ela tem um argumento a mais, tá? Normalmente no início dela, você bota um argumento a mais lá, tá? Não precisa ser esse primeiro aqui, mas enfim, normalmente é um padrão que vocês vão observar, tá? Fica mais, por quê, tá? Fica um pouco mais fácil de demonstrar algum tipo de teorema quando quando ele está nessa posição, tá? Não tem nada em particular, assim, em termos computacionais, só realmente mais fácil de manipular alguma prova que você eventualmente quer fazer com essa função aqui. E aí o que eu faço, tá? Esse argumento a mais que eu estou passando aqui para ele é uma espécie de acumulador, certo? Então, o que ele vai ter, tá? Eu chamo aqui de IJ. Se a minha função Fibonacci, se eu quiser calcular o primeiro número da sequência de Fibonacci, em vez de retornar o valor 1, que eu vou retornar para ele é esse elemento à esquerda dessa tupla. Se ele estiver querendo, tá? O segundo elemento da sequência de Fibonacci, eu venho aqui e retorno o segundo elemento da tupla. Então, obviamente, essa função aí, ela precisa ser inicializada com um acumulador correto, tá? No caso, eu vou inicializar com esse valor, com esse, entre aspas, esse estado inicial, que é 1 e 1, para essa função de Fibonacci aqui ficar correta, tá? O primeiro número da sequência é 1, o segundo número da sequência é 1. Beleza. O que eu fiz aqui, então, na terceira equação, que é a chamada recursiva? Olha o que eu tenho de informação agora. Eu tenho o J, que é o número anterior, tá? O N é o número que eu estou procurando, o enésimo número. Esse J está guardando qual é o número anterior da sequência, o N-1. E esse I está guardando quem que é o N-2, o enésimo menos 2 número da sequência, tá? O segundo anterior, o antepenúltimo, né? Então eu tenho mais informação do que eu tinha antes para trabalhar, tá? E aí a minha chamada, eu vou precisar, tá? Fazer a chamada recursiva do mesmo jeito. Só que o que eu faço na hora da chamada? Beleza. Em vez de fazer aquela chamada simples, eu vou fazer Fibonacci de N-2 mais Fibonacci de N-1. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Estou fazendo Fibonacci de N-1, tá? De N-1. Então, se eu estou procurando o 10º número, eu faço alguma coisa com aquele acumulador e faço chamada agora pedindo para ele o 9º número. Então, no 9º, eu faço alguma coisa com o meu acumulador, peço para ele o 8º número. E aí eu vou voltando até tentar chegar num caso base desses aqui. E o que eu faço com o meu acumulador? Eu simplesmente atualizo, tá? O meu J vai andar agora para a posição esquerda, tá? E por que isso, né? Na sequência mesmo de Fibonacci, ela é isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, blá, blá, blá. Se eu comecei com a minha tupla estava bem aqui, tá? O que eu estou fazendo é olhar e falar assim, beleza, eu vou deslocar, como se tivesse uma janelinha, tá? Eu vou deslocar o meu acumulador para agora receber esses dois números aqui. Cheguei onde eu cheguei no número que eu estou procurando? Não cheguei? Então, ando a minha janelinha mais uma vez. Faço isso aqui. Tá? Cheguei no número que eu estou procurando? Não cheguei. Desloco a minha janelinha mais uma vez. 1, 2, 3. Aqui é 5, né? Aqui é 8. Aqui é 13 e por aí vai. Ok? Então, o que eu estou fazendo é pegando e, entre aspas, tá? Deslocando uma janelinha móvel, que é com essa tupla aí, tá? N vezes. É isso que eu estou fazendo aqui, então. Ok? Para fazer isso, repare, tá? Na hora que eu ando com a minha janelinha, deixa eu copiar a linha aqui que fica mais fácil de enxergar. Na hora que eu andar com a minha janelinha, meu acumulador, o que aconteceu, tá? O número que estava na posição da direita foi para a posição esquerda do meu acumulador. Foi isso que eu fiz aqui no meu J. Tá? Meu J veio para o lado de cá. E o número que está na posição da direita da minha janelinha, o que ele é? Tá? Esse cara aqui, ó, o 8, é a soma dos dois números que estavam no acumulador antes.
tá? É o I e o J. A soma desses dois caras é o que vai aparecer aqui do lado direito. Ok? Simplesmente fiz isso. E aí, repare que quando eu fiz isso, o que aconteceu? A última coisa que eu preciso fazer aqui, tá? É a chamada recursiva. O que quer dizer com isso, né? Eu preparo todos os meus dados aqui, tá? Eu atualizo o meu acumulador, atualizo o parâmetro que eu estou passando para a função e eu entro na função recursivamente. Agora, olha só, na hora que essa função aqui, essa linha aqui, terminar de executar, ela não precisa voltar aqui, não tem mais nada para ela fazer aqui, tá? Basta ela entrar aí na função, fazer o que ela tiver que fazer, ok? O dado do resultado que eu estou procurando já está com ela. Essa é a grande questão. Agora eu estou carregando o resultado junto da minha chamada recursiva, tá? Na hora que o seu compilador vê isso daqui, ele consegue otimizar isso e falar assim, cara, então não vou voltar mais. Tá? Eu vou produzir código que não volta isso, não faz aquele retrabalho de... Não volta, tá? Não volta da chamada recursiva. Ele entra nessa chamada, nessa parte amarela que está aí e eu não vou voltar mais, porque eu não preciso mais voltar. Eventualmente eu vou chegar num caso base daquelas duas equações e o meu resultado já está comigo. E aí eu não preciso ficar voltando, tá? Refazendo ou desfazendo o trabalho que eu fui fazendo lá na pilha. Ok? Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa. Repare aqui. Se a gente abrir aqui a execução dessa coisa, tá? Em nenhum momento eu estou chamando a função Fibonacci com argumentos repetidos. Em nenhum momento isso vai acontecer, tá? Por exemplo, vamos meio que rodar aqui a coisa, um virtual aqui de novo. Se eu chamar esse fib5, tá? Ele vai olhar, por exemplo, sei lá, 1,15, agora eu preciso passar dois parâmetros, né? O que vai acontecer no primeiro passo de execução? Ele vai olhar e falar, cara, eu não sei Fibonacci para n igual a 5. Então, vou usar a equação do caso geral, tá? Então, o que eu faço? Vou chamar o Fibonacci, vou atualizar isso aqui, vai virar 1 com 2, que é aquela conta que está ali na outra equação, e vou chamar com n-1. Aí eu olho e falo, beleza, Fibonacci, eu não sei o que fazer com n igual a 4, não tem um caso base. Então, vou usar aquele caso geral ali, ó, a última equação. Então, vou chamar de novo Fibonacci, aqui vai ficar 2 com a soma, mais n-1, 3, tá? E assim por diante, até a gente chegar num caso que é um daqueles casos bases ali. E aí, repare, daqui, em nenhum momento, tá? Se você fizer essa avaliação inteira aí, em nenhum momento você está gerando uma chamada dessa função Fibonacci com parâmetros repetidos, igual estava acontecendo agora ali atrás. Que eu chamava Fibonacci lá de 5, aí no meio do caminho eu calculava Fibonacci de 3 mais de uma vez. Tá? E abrindo, fazendo vários passos para calcular o Fibonacci de 3 mais de uma vez. Então aqui eu tenho um duplo benefício. Tá? Não só eu não preciso ficar voltando na minha função, não preciso voltar da chamada recursiva mais, tá? Como eu também não gero computação que precisa ser refeita. Ou eu vou fazer mais de uma vez. Ok? Então tem meio que duas otimizações embutidas aqui. Tá? E aí, a minha função final, né? Ela vai ficar simplesmente uma chamada para aquela função Fibonacci. Nossa, ficou bem feio aqui que eu fiz, né? Repara aqui, tá? Porque eu também quero uma função com recursividade de cauda no caso, né? Então, chamei um Fibonacci aux aqui. Nem sei se é a melhor forma de fazer isso. Passei o estado inicial da coisa, passei o N que eu estou recebendo de fora. E o que é esse Fibonacci auxiliar aí, tá? Se o K for 1, eu retorno o I. Se o K for 2, eu retorno o J. Acho que, inclusive, podia tirar isso daí, porque tá duplicado o trabalho por aqui, né? Se não, simplesmente chama aquele Fibonacci, que é aquela função lá de trás, com J, J mais 1. Acho que eu posso até melhorar isso aqui, tá? Mas vou deixar aqui por enquanto, porque eu sei que está rodando. Diga. Então, é isso que eu ia falar. Não era só você pegar e chamar Fibonacci um N direto. Sim, inclusive, deixa eu comentar isso aqui e testar, porque eu não quero passar vergonha aqui na gravação. Quem sabe faz ao vivo. Que eu tô achando também é que vai ficar alguma coisa assim, né? Int para int, beleza? Fibonacci traço. Então recebo aqui. Pode mandar igual aí, eu acho. Nem precisa do N, mas vamos lá.
Eu vou chamar, normalmente eu gosto de escrever os parâmetros e depois vou reduzindo se for o caso, né? Então aqui o que eu preciso fazer é chamar o Fibonacci, aquela lá de cima, né? Uhum. Com 1 e passar o N. De fato, É. nem precisa do N aqui, né? É isso que você tá me falando. Era. Certo? É isso aí. Então, beleza. Vou deixar isso aqui. Inclusive, é bom que a gente pode compilar as duas e rodar, né? Do lado de cá, tá errado, né? Porque eu preciso chamar esse... Ai, caramba, olha só que salada que eu fiz aqui. Porque aqui eu quero chamar esse Fibonacci linha e não quero passar nada para ele, como era antes, né? Sim. Tá? Então, beleza. Então, vamos compilar esse treco aqui. Stack, cadê meu stack? Blá, blá, nananana, iterativo. Bom, mas agora eu tô ficando .html. curioso quem que vai ficar mais rápido. Isso aí, em Haskell, ou fazer aquele código em C que você fez, só que usando programação dinâmica? Depois eu vou testar isso aí. Programação dinâmica? Porque o que você fez aí, desse negócio, ele ficar salvando computações, o que eu aprendi que são subprodutos, né? Durante uma computação você tem vários casos que são reaproveitáveis. Uhum. Isso aí é muito usado pelos competidores de maratona, né? Uhum. Aí, inclusive eu e o Otto a gente fez a matéria esse mês passado de como programação competitiva e a gente aprendeu, eu não sei se o Otto já sabia, mas eu aprendi lá, né? Que tem como você salvar essas computações que você faz mais de uma vez, Uhum. você salva numa tabela, como se fosse um array gigante. E aí, Sim. antes de você realizar a computação, você verifica, esse valor já está na tabela? Se ele tiver, só retorna. Se ele Essa não tiver, técnica que você tá chama memorização. Entendi. É como se fosse... é a ideia de que se a sua função não tem estado, a função pura, né, essas funções nossas aqui são puras, é o que eu chamo de combinacional, tá? Mas se a sua função não tem estado, sempre que você chamar ela com a mesma entrada, né, o mesmo argumento de entrada, ela sempre vai gerar a mesma saída. Então, na primeira vez que você chama ela, você precisa calcular, não tem como fugir, tá? Só que aí você vai guardando uma tabela e fala assim, quando a própria função vai fazendo isso, né? Ou você envelopa a função dentro de uma outra que pega o seu dado, passa para dentro da tua função, pega a saída. Aí ela não só retorna a saída para você lá para você usar, como internamente ela guarda um estado, tá? E aí que estado é esse? Ela como se ela implementasse uma pequena memória que vai carregando uma tabela, né? Que vai falando, beleza, eu vi essa entrada e essa entrada produziu essa saída, eu guardo isso. E aí repare que essa função é uma função com estado agora. Porque na próxima vez que ela vê a mesma entrada lá, na chamada função, ela vai consultar a tabela primeiro e falar, pô, esse dado aqui eu já calculei. Então, vou direto, consulto na tabela e boto na saída. E eu não calculo de novo o negócio. É exatamente isso aí. Isso. Perfeitamente. Não é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Apesar de que memorização em Haskell é bem interessante de fazer. Não é difícil, mas é difícil controlar a memória, tá? Mas... Olha, não é exatamente isso que você está fazendo aí, mas pareceu, assim. Eu falei, tá me lembrando. Lembra bastante isso aí. Lembra bastante mesmo, tá? Não é à toa, beleza? Mas vamos lá, olha aqui, ó, o resultado do desempenho. Repara que eu tô compilando sem nenhuma flag de otimização nem nada, tá? Tipo, vanilla, tipo assim, baunilha total o compilador, ok? Os dois compiladores, o GCC e o GHC. Esse aqui é o resultado do Fibonacci na versão em C, iterativa, com esse número 45. A versão recursiva, tá? Foi um pouco mais lenta, né? Mas dá até para rodar aqui de novo. Demorou 5 segundos na versão recursiva, em C. 5 segundos e meio, mais ou menos. Cuidado que isso aqui não é um benchmark muito bacana, né? Tipo assim, ideal seria rodar isso várias vezes, ver a média, ver uma variância do que está acontecendo, mas enfim, isso aqui começa a dar uma intuição sobre a coisa. A versão iterativa em C demorou aquele tempo lá, 0.004 segundos. Tá? Bastante mais rápido, tá? Várias ordens de grandeza mais rápido, né? A minha versão, cadê? Recursiva. Em Haskell, eu rodei com esse número, com esse mesmo tamanho, tá? 45. Demorou 1 minuto e pouco, tá? Eu não vou rodar de novo, né? E vou chamar essa função iter. Foi assim que eu compilei? Acho que foi assim. A versão em Haskell demorou 0,8 segundos. Okay? De 1 minuto, caiu para 0,8 segundos. Também algumas ordens de grandeza mais rápido, né? Pelo menos, sei lá,
pelo menos 100 vezes mais rápido aqui, ok? Fazendo isso, né? Deixa eu só testar um negócio aqui, Eduardo, porque, salvo engano da minha parte, essa outra versão que eu tinha escrito aqui estava mais rápido ainda do que isso. Vai ficar bem bugado se isso acontecer. Não vai ficar bugado, não. O compilador entende algumas coisas que a gente não entende direito. Calma, você tem que trocar a linha 23 ali. Qual a linha 23? É porque você tá chamando... Ah, não, calma. É porque antes tinha Não, uma é a mesma entrada aí, coisa. não tinha 1,1 aí no negócio? Porque estava errado. Ah, beleza. É a mesma interface. Sim. Fala aí, ó. Não, eu só queria saber se a gente vai... Se você vai pretender disponibilizar os arquivos que vem usando e tal, ou... Não sei porque que eu não fiz isso ainda. Isso é uma boa pergunta. Ah, tudo bem. É porque eu não lembro se eu tinha falado já, mas... Repara que... Ah, ainda tem isso, tá? Vamos lá, o que está acontecendo aqui? Isso devia ter rodado mais de uma vez, tá? Na primeira vez que eu rodei, demorou meio segundo, mas agora está demorando 0,02 segundos, tá? Porque agora ele carregou o runtime, o runtime environment, tá, Eduardo? Tipo assim, a primeira vez que você roda, o bicho tem que carregar uma tralha na memória, e aí o seu sistema operacional faz um cache disso, né? Da coisa. Ele faz um cache disso, tá? Então repare que o tempo mesmo da coisa é 0,02 segundos, mais ou menos, tá rodando várias vezes, né? Deve ser mais ou menos por aí mesmo. Ok? E a versão em C não tem isso, porque ele não tem um runtime environment, tá? Então não tem esse problema aqui, ok? De ter que carregar um treco e tal, fazer cache de memória. Ok? Ainda tem esse é um pequeno detalhe, por isso que benchmark é um negócio um pouco razoavelmente difícil, tá? Mas lembra, a gente caiu de 1 minuto para 0,02. Isso aqui é 3.000 vezes de melhoria, mais ou menos, né? De 60 para 0,02. Mais ou menos 300 vezes mais rápido. Tá, Eduardo? Mas ainda assim, cara, a primeira vez que você fez, demorou 0,57 segundos nessa versão usando o AUX, e na versão usando o de 2 linhas demorou 0,75. Por quê? Porque o compilador encontrou alguma otimização que eu não encontrei. Ó, vou rodar aqui de novo. Aí, beleza? Não, mas é agora isso aí ficou mesmo. 1,2 segundos. Alguma coisa aconteceu aí Não, diferente. não. Calma. Vamos poupar. O que que tem dentro, o que que tem junto do seu programa aqui? Quando você compila o programa em C, vamos lá, em C. O que que tem lá no teu programa? O teu programa. Ok? Você faz o gerenciamento de memória, certo? Quando a gente faz isso aqui, ó. Cadê, ó? Por exemplo, eu faço gerenciamento de memória aqui, ó. Alocar memória. Quando eu declaro essas variáveis, eu estou pedindo memória. Estou reservando memória, ok? Quando eu saio da minha função, ele libera a memória, devolve memória para o sistema operacional, que vai acontecer, nesse caso aqui em particular, quando terminar de executar essa função aqui, essa chamada aqui, tá? Então, quando entra nessa chamada, o teu compilador lá gerou um certo pedacinho de código que fala, beleza, eu preciso de um pedacinho de memória para guardar essas variáveis aqui, ele aloca isso, teu programa aloca isso aí lá, inclusive é rápido, porque não é alocação dinâmica aqui, é estático. Ele aloca isso rapidinho, usa, na hora que ele não precisa mais, ele devolve a parada. Tem código lá no teu programa para liberar isso, ok? O teu compilador cuida disso, tá? É bem mais simples do que parece. Mas repare, a gente está fazendo aqui gerenciamento de memória manualmente, tá? Se eu fizer besteira nisso aqui, deu besteira, né? Tá? Aqui, eu não falo nada disso. Aqui eu não faço nada disso. Quem cuida de memória para mim é um pedacinho é um outro, como se fosse um outro programa que vai ficar colado no meu, que o compilador gruda no meu programa, tá? Que a gente chama de runtime environment. E ele faz essencialmente essa coisa de gerenciamento de memória e garbage collection, que é gerenciamento de memória, tá? Ele cuida disso, alocar variáveis, a coisa toda, tá? Pedir memória e desalocar memória, que é o garbage collector vai lá e vai liberando memória da coisa. Esse programa é uma pequena biblioteca que o compilador gruda no teu programa, tá? Então, inclusive, versão em Haskell, provavelmente o tamanho do arquivo é maior, o arquivo o final, né, do executável. Olha aqui, ó, 48K, minha versão em C. Cadê o iterativo? 1.6 MB minha versão em Haskell. Mesmo programa,
Caraca, Tá? é ordem de grandeza maior. Sim, esse pedaço de software que é o Runtime Environment, ele é razoavelmente, assim, ele é razoavelmente grande para esses probleminhas, toy exemplo que a gente está mostrando aqui, mas se o teu programa tem, sei lá, 50, 60 mega, isso aí é muito pequeno, perto de tudo, né? Lembrando que isso aqui é feito para grandes sistemas, não é feito para ficar esses programinha pequenininho, ok? Isso é uma outra justificativa por que você não vai ficar usando Haskell para ficar fazendo programação em ambientes que são assim, muito restritos de memória, ok? Muito restrito de memória, ou que você tenha essa coisa de requisito de tempo real, né? Precisa controlar muito bem lá quando que as coisas acontecem. Não é para isso, tá? Mas é para fazer grandes sistemas complexos, onde isso aí é melhor que seja automático. Essa é a ideia, ok? Então, repare, de onde vem essa diferença aqui, ó, de 1.6 MB para 48K, tá? É um monte de programa que o compilador grudou no teu programa, tá? Para fazer esse gerenciamento de memória. E várias outras tarefas, tá? Mas principalmente gerenciamento de memória. Beleza. Me perdi aqui. Do que eu tava falando? Você estava falando que essa diferença grotesca de memória entre as versões é por causa do environment. Não, lembrei aqui. Por que eu tô falando isso, tá? Porque esse runtime environment, ele precisa ser inicializado. É como se fosse uma pequena máquina virtual é como se fosse uma pequena máquina virtual que vai rodar o seu programa. Isso está tudo embutido lá, tá? Está tudo embutido lá. Isso demora um pouquinho para inicializar, porque quando você carrega isso aqui no teu sistema operacional, ele percebe, pô, isso aqui precisa rodar e tal, precisa fazer algumas coisas, e ele demora um tempinho para fazer isso, ok? Por isso que a primeira vez que eu rodei aqui, ó, demorou 1 segundo e pouco, certo? Meu programa aqui, que é o que você falou, demorou 1 segundo e beleza. Só que acontece, quando eu executo o mesmo programa de novo, logo na sequência, tá? Executo o mesmo programa na sequência, o teu sistema operacional fez caching disso, esse pedaço do teu programa, tá? Então, o que acontece? Opa, isso aqui eu já tô, meio que já tá nas minhas memórias rápidas lá de caching, tá? No L1, L2, L3, não sei onde vai estar. Mas, claramente, é uma coisa que já tá, teu sistema operacional, o teu processador já tá lá com boa parte desses dados lá com ele, porque eu acabei de usar. E não só isso, o sistema operacional fez caching disso, ele não fica descarregando a memória, tá? Se eu tenho, sei lá, na minha máquina aqui, por exemplo, 16 GB de memória, e ele só tá precisando, sei lá, 1 GB para tudo que tá acontecendo, ele pega esses outros 15 GB e faz cache, cara. Tá? Ele não fica carregando do disco e tal, coisas que são lentas, coisas que eles, pô, daqui a pouco pode ser que eu use de novo, tá? Ele vai fazendo isso. Então, esse número aqui, ó, 0,02, você vê que é bem mais previsível, tá? Provavelmente é o que conta a performance o desempenho mesmo desse programa. Já descontando esse tempo de, preciso carregar uma biblioteca e tal, não sei o que só acontece a primeira vez que você vai executar. Beleza? Consegui te convencer? Não, eu tô convencido que é rápido, que esse negócio do environment é rápido. Agora, esse negócio da primeira vez, de que tem um caching aí, não tava esperando isso aí, não. Pois a coisa... Lembra que isso aqui interage com o sistema operacional. O sistema operacional é um bicho complicado, tá? Isso não acontece na versão em C, porque a versão em C não tem nada disso. Você faz o gerenciamento lá de memória, tá? Diretão, né? Em C, talvez tenha um pouquinho de esse fenômeno aqui, se o teu executável for muito grande, porque a primeira vez que você rodar ele vai carregar do disco e fazer cache na memória. Sistema operacional, tá? Mas repare, pô, é muito pequenininho aqui. Em particular, minha máquina é SSD, então, tipo, acesso é muito rápido, a parada, tipo, acaba não dando pra gente perceber. Ok? Ok. Beleza? Mas repare, o que é o importante aqui agora, tá? Eu não quero fazer nenhum flaming aqui de tipo, C é mais rápido, o Haskell é mais rápido que C, se eu otimizar aqui eu consigo ficar mais rápido ainda do que C e tal. Não é esse o intuito. É dentro do mesmo programa, dentro da mesma linguagem, falar assim, cara, como é que eu faço para deixar meu negócio mais rápido? Tá? Como é que eu faço para deixar meu programa mais rápido? A principal técnica é essa, de construir a chamada recursiva, onde aparecer a chamada recursiva, tá? Essa chamada ser a última coisa que tem que ser executada naquele momento, naquela equação, né? Vamos colocar assim, tá? Naquela equação, a última coisa que tem que acontecer é a chamada recursiva.
Se você conseguir estruturar o seu programa dessa forma, o compilador ele vai habilitar essa otimização, que a gente chama de recursão de cauda, tá? E ele vai transformar essa recursão numa iteração. Literalmente, iteração. Vai virar um for, um laço, tá? Dentro do teu... Se a gente abrir aqui o assembly que ele gerou, vai ter um laço lá dentro, tá? É um pouco mais chato de ler o assembly aqui, principalmente no assembly do x86, que é um bicho complicado, tá? Por isso que eu não vou abrir isso aqui. Mas o que está acontecendo lá, vai ficar meio... ter que confiar meio que na minha palavra, tá? Mas o que está acontecendo lá, que explica esse ganho de desempenho todo, é isso. Em vez de estar fazendo uma chamada de uma função e aí guardando um monte de contexto numa pilha, indo e voltando, carregando coisa, descarregando coisa, e usando um monte de memória, o que está acontecendo aqui é o processador, o compilador olhou e falou, cara, eu não preciso mais voltar para esse nível aqui, tá? Eu não preciso, depois que eu terminar essa chamada, eu não preciso fazer mais nada com ela, só preciso realmente entregar o dado para frente. Ele transforma isso como se fosse um loop num for lá dentro, tá? Como se fosse um loop, ok? Ele transforma isso numa iteração, literalmente, tá? Essa otimização não é exclusiva para linguagens funcionais, tá? Mas ela foi, descoberta nesse contexto, principalmente porque a gente não tem outro mecanismo de fazer repetições, tá? Então, as pessoas começaram a olhar e falar, cara, se eu conseguir otimizar essa história de recursão, aqui é um ganho muito grande, tá? Enquanto que em linguagem que você tem outros mecanismos de repetição, outros padrões são muito mais comuns, acabam nem se beneficiando disso, tá? Pelo menos não tão diretamente. Mas essa mesma otimização ela acontece no compilador em C, no compilador C++, no compilador em Java, em Python ele faz essa otimização, tipo o interpretador. Todo mundo faz essa otimização, é meio padrão isso aqui hoje, tá? É razoavelmente recente isso nessa história de compiladores. E é a principal técnica para resolver isso, tá? Para resolver esse problema de desempenho. Consigo fazer minha chamada com recursão de cauda? Se eu conseguir, vou ganhar muito desempenho, tá? E esse aqui é o grande lance do negócio. Agora, repare, o que eu perdi? A minha função ficou mais difícil, ficou mais complexa. Inclusive, se eu apagar isso aqui, a minha função ficou mais complexa, tá? A minha função ficou bem mais complexa. Primeiro, que agora eu tenho meio que duas funções, né? A função principal, que é o que eu vou chamar, que serve simplesmente como um wrapper da minha função recursiva mesmo. É isso que está acontecendo do lado de cá. Tá? Simplesmente fazendo um wrapping na coisa. Para quê? Para eu ter a mesma interface que eu tinha antes. Eu só passo para ele o número e ele me dá o número. Não quero saber como é que é lá dentro. E a segunda parte da função aqui, tá? Ela está carregando um argumento adicional. Tá? Tá carregando um argumento adicional. Aqui eu mostrei para vocês meio que o resultado. Já dei a função pronta. De onde que a gente constrói esse negócio? Tá? Qual que é, entre aspas, a melhor forma de construir isso aqui? Cara, como é que eu chego nessa função aqui, então? Tá? Lembra aquela história que a gente viu lá atrás, de prova de programas? Eu consigo fazer uma definição recursiva, tipo assim, e analisar se um programa apresenta uma determinada propriedade para qualquer número n, por exemplo. Tá? É de lá que a gente sai com essa coisa, tá? Então, inclusive foi assim que eu calculei isso aqui, a primeira vez. Eu acho que eu não tenho, pelo menos aqui na minha nota de aula não está aqui. O que eu fiz? Eu parti dessa especificação aqui, tá? Parti dessa especificação, e aí eu fiz meio que uma prova por indução. Eu falei, beleza. Repare que essa indução é um pouquinho mais chata, tá? Porque tem 2 casos base, mas essencialmente eu virar e falar, então tá bom. Eu vou resolver um problema agora de uma função um pouco mais geral, que recebe esse argumento aqui, ó, int, tá? Além do n que eu já recebia. E eu vou fazer uma prova, basicamente uma prova por indução, tá? Com indução em cima desse segundo int aqui, que é onde acontece minha recursão. Vou fazer uma prova desse cara aqui, tentando ver o que é que são as hipóteses que eu preciso atender nessas equações aqui, tá? Para que isso aqui seja verdade. Para que essa propriedade aqui seja verdade. Que Fibonacci n seja Fibonacci n-1 mais Fibonacci n-2. Tá? E aí, a partir dessa prova, eu consigo construir essa outra versão, que é uma versão, entre aspas não, literalmente iterativa. Ok? Basicamente, o que está acontecendo, tá?
eu estou tentando resolver tentando implementar uma função mais geral que calcula, que serve para mais coisas do que a minha função anterior. Tá? Por que essa função serve para mais coisas? Muito simples. Quando eu chamo essa função, tá? O Fibonacci, passando esse argumento específico, esse, entre aspas, estado inicial 1, 1, ele me dá a sequência de Fibonacci. Mas eu não preciso fazer isso. Repare que eu posso passar quaisquer dois números aqui. Ele vai me calcular uma outra sequência, que eu não sei que sequência que é. Não é o de Fibonacci mais, mas é uma outra sequência. Tá? Então, repare, isso aqui calcula uma família de sequências numéricas. E calhou que uma dessas sequências é a sequência de Fibonacci, que é esse caso específico. Eu não entrego esse argumento específico. Tá? Mas ele calcula um problema mais geral, de calcular várias outras sequências. Que sequências? Sequências que são formadas a partir dessa regra, né? O elemento n é a soma dos dois últimos elementos, do n-1 e do n-2. Tá? Essa função que eu estou fazendo aqui, ela calcula qualquer sequência que tenha esse padrão, cujo o enésimo elemento é a soma dos dois anteriores. Tá? E aí a única coisa que tem de especial na sequência de Fibonacci é que a gente inicializa os dois primeiros números com 1. Mas se eu inicializar com outro jeito, são outras sequências. Tem infinitas sequências aí. Tá? É isso que a gente está fazendo. Normalmente é assim que a gente constrói esse negócio. Eu tento resolver um problema mais geral e aí eu especializo minha função depois. Tá? Por isso que acabam virando duas funções. A primeira delas aqui, que é essa que está aqui, né? É a função que resolve um problema mais geral e essa daqui é a especialização dela. Por isso que ficam duas funções. Ok? Nem sempre a gente consegue fazer isso, tá? Não, tipo assim, eu estou mostrando um caso para vocês que é bem, vamos chamar assim, pedagógico, né? Tipo assim, fica muito claro o que está acontecendo, fica bem fácil de entender. Mas para funções complicadas não é tão simples de procurar isso, esses padrões, tá? Não é tão simples. Justamente por isso, o que a gente faz? A gente tenta otimizar funções que são muito gerais, folder, map, sei lá, zip. A gente pega essas funções que usa em muitos problemas, tá? Para resolver muitos casos, e otimiza essas funções. Essas funções a gente consegue otimizar também. Tá? Consegue gerar versões dela que são sempre com recursão de causa, tá? Lá dentro, internamente, né? E é isso que está feito nas bibliotecas aí. Tá? Nas bibliotecas, no Prelúdio, na biblioteca básica, é isso que está feito. Tem uma tonelada de funções recursivas, uma tonelada, várias delas já estão otimizadas, então elas são muito rápidas, tá? E a ideia é que você, tipo assim, obviamente a gente pede às vezes quando tá dando aula, né? Implementa isso, implementa aquilo, não sei o quê, mas quando for para usar, o ideal é você usar de alguma biblioteca que alguém gastou tempo fazendo essas otimizações. Tudo bem? Aqui, Eduardo, deixa eu te chamar uma pequena vantagem entre aspas, Haskell comparado com C. Tá? Vou chamar minha função aqui com um número razoavelmente grande, tá? Entre aspas, grande, né? O centésimo número de Fibonacci. É a versão em C. Repare que deu um número negativo. Tá? Claramente está errado. Claramente meu programa está errado. Por quê? Porque esse número aí deve ser um número... É um número tão grande que não cabe mais na minha representação de números inteiros, lá em C. É um inteiro com resolução limitada, né? Aqui no meu programa em Haskell eu usei int, que também é um inteiro com resolução limitada, né? Então, se eu chamar ele aqui, ó, iterativo, que é essa versão que está aqui na tela, chamar com... Opa! Por que ele não errou? Depende da resolução aí, né? Não sei, não manjo de Haskell, mas se for de 64 bits vai caber, eu acho. É verdade. Lá eu tô usando um int normal, que deve estar com 32 bits na minha máquina, né? Você tem que especificar, né? Você tem que usar o std int e usar o int 64. Como é que é? Então, tá bom, vamos lá. Mas olha só aqui, ó, no Fibonacci do Haskell, tá? Repare que chega uma hora que ele também tá errando. Tá muito rápido ainda, tá? Ó, tô fazendo um problema aqui, ó. Eu tava calculando o número 45, tava demorando 0,02 segundos, eu tô calculando o número 10.000 da sequência, tá demorando os mesmos 0,02 segundos. Tá muito rápido isso aqui, tá? Tá tão rápido que tá difícil de ver. Eu vou aumentando várias ordens de grandeza
e tá difícil de ver a degradação nesse desempenho, tá? Tipo, claramente o meu problema não tá mais com complexidade exponencial. Claramente, né? Tipo, dá para perceber. Só que repara, eu ainda tô errando a coisa. Chega uma hora que eu erro a coisa, porque a minha representação, meu número não cabe mais na representação numérica que eu tô usando, tá? C tem uma desvantagem que é muito difícil corrigir esse problema, tá? Muito difícil corrigir esse problema. Você tem implementação lá do Big Integer, né? Que a gente chama isso aqui, tá? Seria, como é que eu implemento um inteiro de resolução arbitrária? Tipo, cara, com qualquer resolução que eu queira, com tantos números de bits que forem necessários, tá? Tem uma biblioteca que é bem antiga, inclusive, chama GMP. GMP? Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. É isso aqui, libgmp. É GMP? Então agora é isso mesmo. É uma biblioteca que eles chamam lá de Bignum. Essa daqui, tá? Uma biblioteca aritmética de múltiplos, de precisão múltipla, né? Para que ela serve? Né? Assim, muito antigo esse projeto aqui, tá? Assim, muito otimizado isso aqui já. Para que serve isso aqui? Ele define números inteiros para você, com pressão arbitrária. Então, se o seu número precisar crescer, o número de bits que precisa para representar ele cresce lá, ele vai criando uma estrutura na memória que vai crescendo, tá? E ele abstrai toda essa tralha, tipo, beleza, então eu preciso somar 2 números que tem essa representação aí. Precisa quebrar isso em várias somas, ele quebra lá já para você, faz a coisa toda, tá? Então fica meio transparente. Só que ela é meio chatinha de usar, em C. Okay? Então, tipo, lê a documentação aí e tal, aquela coisa, tá? Aqui em Haskell, o compilador, ele usa essa biblioteca para implementar o integer, tá? E é tão simples quanto você vir aqui e mudar a tua representação. Então, eu vou receber um integer e vou produzir um integer. Repare que eu não mudei meu código. Tá? A única coisa que eu fiz foi mudar o tipo de dado da coisa. Mas a lógica do programa é a mesma, né? Stack, GHC. Como é que é o nome do meu programa? Fibonacci iter.hs. Beleza? Vou rodar o Fibonacci. E aí, repare, continua razoavelmente rápido. Razoavelmente rápido, tá? 0,02 segundos, que era mais ou menos o que eu estava gastando antes. Mas repare que agora eu, entre aspas, corrijo esse problema da minha representação da PAL, tá? Isso aqui é uma baita de uma vantagem de linguagens de mais alto nível. Tá? No entender, são 2 grandes vantagens da linguagem de mais alto nível. Quando eu digo mais alto nível, alguma coisa mais alto nível do que C, Java e tal. Tá? Quando eu estou dizendo mais alto nível na minha cabeça, cada um tem uma definição do que é alto nível, né? Tá? Mas alto nível, quando eu me refiro a alto nível, quando eu estou assim, nas minhas coisas, tá? Normalmente tem 2 coisas para mim. 2 requisitos. 1, gerenciamento automático de memória. Tá? Eu não fico explicitamente cuidando da memória. 2, gerenciamento automático das representações dos dados. Eu não quero ficar tendo que eu mesmo lá construir as estruturas. Eu só quero dizer, cara, eu preciso de uma estrutura que tem essa cara aqui, que tem mais ou menos esse formato, e eu não quero ficar cuidando daquela coisa que é gerenciamento de memória, tá? Eu preciso de um ponteiro que aponta para lá e não sei o que e tal, e ficar gerenciando esse negócio. Tipo, gerenciamento automático das estruturas de dados. Basicamente é o que eu chamo, tá? Que é uma forma de gerenciamento de memória também, né? Você consegue usar essas funções aqui, essas linguagens, tá? Para fazer especificações muito rapidamente. Tipo, olha, literalmente gastei segundos para corrigir esse problema e lá em C eu gastaria provavelmente, se eu não conheço a biblioteca, provavelmente eu vou gastar horas, tá? Até aprender o que tem que fazer, para começar a conversa, ok? E muito provavelmente, se vocês verem o manual lá, não é mão com açúcar não, tá? Usar aquela biblioteca, assim, não é das mais difíceis, mas também não é tipo, beleza, só chama essa função que tá tudo resolvido. Não é bem assim, você tem que mexer muito no seu código. Por exemplo, não vai ter, em C não tem overload de operadores, então não vai ter uma função bonitinha que chama mais. Vai ter uma função que é add, alguma coisa, tá? A nomenclatura lá da biblioteca, add, e aí você passa 2 estruturas para ele. Declarar um número não é simplesmente como declarar uma variável assim. Você vai declarar a variável para alocar a coisa,
Mas vai ter uma função para inicializar isso, para ele poder ir lá, alocar memória para aquele negócio e tal, fazer esse bookkeeping. Então, a lógica do teu programa fica mais complicada. Tem muito mais tralha que você tem que fazer. É o que a gente chama de boilerplate, né? Tem muito mais código que você tem que ficar botando só para poder inicializar as coisas, fazer as coisas funcionarem, ok? Enquanto aqui não, tá? Linguagem bem mais alto nível, eu simplesmente vou lá e falo, cara, eu não quero um int, eu quero um integer. Então, se vira aí, compilador, faz isso para mim, tá? E gera código razoavelmente rápido, tá? Se você tá olhando, se vocês forem olhar aí, né? Posso pedir uma coisa de um número bem grande, tá? Que ele vai conseguir fazer a coisa sem erros, né? O tamanhozão do número que ele calculou aí. Uma eficiência, assim, decente, né? E eu não estou usando nenhum tipo de otimização, mas se eu pedir mais otimizações aqui para o meu compilador, pode ser que ele consiga encontrar bastante melhorias, tá? Nesse caso aqui nem melhorou muita coisa, não. Melhorou um pouquinho. De 0,33 para 0,32, ou 0,32 segundos, mais ou menos. Não melhorou muita coisa, tá? Mas se eu pedir para o meu compilador, faz mais esforço aí de otimização, é bem provável que ele vai conseguir encontrar vários padrões aqui que ele consegue otimizar, em particular se o seu programa for grande, que aí ele tem muita massa de padrões para encontrar, tá? Desvantagem disso aqui, cara, Haskell é conhecido por ser lento na compilação lenta. Conhecido, tá? Tipo, assim, um negócio que, inclusive, é uma das metas dessa versão 9 aí, é deixar a compilação um pouco mais rápida. Mas é famoso por ser ruim nesse aspecto. Te convenci um pouco? Tem uma outra desvantagem, Gil. É porque eu não sei se... Existe mais de uma sequência de Fibonacci. Tipo, existe Fibonacci estrela, Fibonacci chapéu, em que eles pegam mais números para trás. Ao invés de os dois anteriores, eles pegam mais números. Em C, se você usasse aquele esquema lá da tabela, o que você faz? A tabela é a mesma, os subprodutos são os mesmos. Só que você só vai lá e na parte recursiva soma n-3, n-4, n-5. Aí no seu, você tem que mudar o acumulador. Aí é meh, porque você vai ter que ir na tupla e virar uma tripla, depois 4, 5, 6. Você tem que ir acumulando todos os anteriores, pelo que eu entendi. Vamos fazer um experimento aqui, que eu aproveitar que tem um pouco de tempo. Vamos fazer um experimento aqui do negócio que eu pensei agora. Eu não rodei, eu não sei se vai ser melhor ou pior, tá? Eu vou fazer uma outra versão aqui. Vou chamar o seguinte, Fibonacci. Em vez de fazer esse acumulador aqui, deixa eu testar um negócio. Eu vou fazer a função de int para int. E aí eu quero fazer o Fibonacci n, ele vai me produzir... Eu quero fazer o seguinte, eu quero produzir a lista com todos os números de Fibonacci, uma lista infinita com todos os números de Fibonacci, e a partir daí ir lá e só pegar um número. Quero padrão diferente, né? Vamos ver como é que poderia descrever isso. Como é que é a lista de todos os números de Fibonacci? Tem que ter um. Então vai ser a lista. Uma Como é que é? Como é que é? É porque é porque eu não sei o que foi. Eu até esqueci de falar quando você estava falando desse Fibonacci interativo. Uma das primeiras listas, você tinha pedido para a gente calcular o Φ, né? Usando a soma da Fibonacci. Eu não sei o que foi. Eu tentei usar esse Fibonacci que tinha a versão AUX e ele não estava indo. Tava dando algum problema que estava rodando muito devagar. Aí eu pesquisei na internet, eu vi a lista eu fiz esse Fibonacci usando a lista mesmo. Porque tipo, você gera uma lista inteira de Fibonacci, né? Só infinita, e aí depois você só vai acessando. Aproveita o laziness, né? Para não ficar fazendo muito retrabalho. Deixa eu ver um negócio. É isso que eu quero fazer aqui. Como é que ficaria? A lista da sequência de Fibonacci se eu começar com uma lista que tem 1, 2, 3, 4, 5, babá, tá? O que eu preciso fazer, né?
Se eu entregar uma lista Fibonacci, quero melhor ainda, vou chamar de F aqui, depois eu encontro um nome para isso. F da lista vazia, me dá uma lista vazia. E se eu chamar F com uma lista que tem x1, x2 e o resto, isso aqui o resultado é x1 mais x2 e o F do resto, certo? Isso aqui gera a lista com tudo, né? Creio que sim. Mas não é bem isso que eu quero fazer, porque ele meio que transforma uma lista, né? E você vai perder os 2 primeiros elementos também. Não tem problema, porque aí eu só corrijo isso. É. Mas não era bem isso que eu tô querendo. Eu tô querendo para ele dar a lista do 1, 2, 3, 4, 5 dos números naturais e quero que ele transforme isso na lista das sequências Fibonacci. Como é que eu faço isso? Tipo um map, alguma coisa, entendeu? Ele usa um tal de zip-with. Ele faz, tipo, o que eu vi, né? A lazy list, ela faz ela chama de fibs, né? Parece que é esse negócio de nome, né? Aí seria cons, com, aí o zip-with, mais... Como se fosse isso aqui, né? Soma, atrasa a lista, e aí soma atrasado, é isso? Boa pergunta. É porque, na verdade, tipo assim, eu falei esse zip-with aqui, mas é porque eu não lembro não entendi direito o que era o zip-with, né? Zip-with pega duas listas, combina elemento a elemento, né? Então pega o primeiro com o segundo, o primeiro duas listas, tá? O primeiro com o primeiro vai combinar com uma função que você dá para ele. Uhum. O segundo com o segundo vai combinar com a função que você dá para ele, e assim por diante. Então é isso mesmo. Ele pega, tipo, uma lista com 1 em 1, né? Aí ele concatena essa lista com o zip-with, usando a função mais, né? O operador mais. Aí a própria lista com o tail da lista. Então é isso aí mesmo que você está fazendo, Gil. Ele se atrasa uma das listas e vai somando. É isso mesmo, se atrasa e vai somando. É porque esse tail aí só tá tirando a cabeça, né? O tail só tira a cabeça. É isso aí. Eu mandei no chat, ficou meio em tabela, sei lá. Mas eu achei aqui uma referência que eu queria falar. Talvez se visualize melhor, Edil. Uma das desvantagens que eu achei é que toda vez que você quiser fazer as sequências mais generalizadas da sequência de Fibonacci, você vai ter que mudar o acumulador, enquanto que em C você não precisaria fazer isso. Por que não precisaria fazer isso? Porque a tabela que você ia guardar dos subprodutos que você vai poder reutilizar é o mesmo. Você só teria que aumentar lá. Você faria tipo Fibonacci seria Fibonacci de n-1, mais Fibonacci de n-2, mais Fibonacci de n-3. Se eu quiser fazer isso em Haskell, eu vou ter que ir na sua função e ao invés de ser uma dupla, ser uma tripla. Se eu quiser fazer um Fibonacci, um tetranacci, como tá nesse site da Wikipedia, eu vou ter que fazer um acumulador de 4 valores. Vai ser um integer, vírgula, integer, vírgula, integer, vírgula, integer. Vai ser muito pé no saco. Vou ter que te confessar que eu não entendi, não. Mas acho que a proposta do Ion é essa. É isso aqui, né, Ion? Vou definir uma lista que tem, ó. O primeiro elemento é 1, o segundo elemento é 1. A partir daí, eu pego e faço zip-with. Zip-with, ele pega uma função e duas listas, tá? E aí o que ele vai fazer é combinar o primeiro elemento da lista com o primeiro elemento com o primeiro elemento com a função que eu dei para ele. O segundo elemento com a função que eu dei para ele. O terceiro elemento com o terceiro elemento com a função que eu dei para ele. E por aí vai, tá? Aí eu passei a função a mais. Vou somar, tá? Elemento a elemento. A primeira lista é esse fibs. E a segunda lista é o tail de fibs. É o fibs sem o primeiro elemento. Então é meio que atrasado, né? Você meio que deslocou de uma posição, tá?
Então, na hora que o zip-with vier, entre as rodar, ele vai pegar e combinar 1 com 1 e somar. E aí o elemento vai dar 2. No próximo vai ser 1 com 2 e vai dar o 3. Isso aqui vai dar certinho, sim. Fibs, take, sei lá, os 5 primeiros elementos do Fibs. Beleza? Parece que tá ok, né? Parece que tá ok, certo? Eu fiz o FI com ela e deu bom. O que é? Eu fiz o FI, né? Para calcular o FI lá com ela e deu bom. Com essa função aqui? Aham. Eu Mas gerei ficou ela. rápido? Eu quero ver um negócio, quero ver se isso aqui fica rápido, tá? Eu acho que eu nunca fiz essa brincadeira aqui. Foi impressionantemente Zip rápido. Foi o que with. funcionou, na verdade, porque o resto tava simplesmente dando bottom. Não sei o que foi, mas eu nem sei se o povo conseguiu fazer usando o outro jeito, mas eu até fiquei encucado na época. E aí aqui, ó, o meu Fibonacci N, então, o que ele tem que fazer é pegar... eu não queria fazer o indexação. Eu quero fazer... como é que eu jogo fora X elementos da lista? Opa, por que não tá indo? Eu Eu acho que é posso drop, fazer é alguma coisa a ver com É drop que drop, você quer, não? cara. Acho que é o drop. drop 3 e passar uma lista para ele de, sei lá, drop. Então isso aqui vai ser drop n-1, certo? Aham. Joga fora os n-1 e pega o elemento, primeiro elemento deles. É isso que eu tô interessado, né? O elemento que sobrar lá na cabeça. É. Qual é o problema da indexação? Ah, Cara, ele não aproveita. É implementado de um jeito que não aproveita Delay. essas recursividades muito bem, não. Ah, tá, entendi. Não é só isso, tá? Tipo assim, então, isso é uma justificativa meio que bem técnica, assim, né? Tipo, cara, eu não aproveito muito bem, não otimizo muito bem. Mas é basicamente porque é mais difícil de ler do que isso aí, tecnicamente. Entendi também. não, é porque você tem que fazer é aquela história lá. Se você manda fazer length de uma lista, ele vai elemento a elemento, entendeu? Se você pega um índice, ele vai contando. Ele não é. Você vai evaluando, né, também. É, pô. Uhum. Aqui, de qualquer jeito, vai ter que ir calculando, né? Pá, e andando na lista. Eu acho que eu tenho a Em impressão termos que de lazy, talvez seja a mesma coisa. Mas sei lá. é isso que eu quero testar aqui agora. Cara, beleza. Stack. Exec. Como é que é o nome disso aqui? Fibonacci IT. Sem pedir nada, nenhuma otimização, tá? Você Tá. não botou o time aí. Mas pelo visto tá rápido. Tá bem rápido, inclusive. Tá bem rápido. Tá bem. Opa. Aqui exagerei. Tá bem bom isso aqui, na verdade. Mas quebrou ali. É, Tem que quebrou. mudar pra integer ali. Porque eu posso falar que o Fibs é uma lista de integer. Ele vai saber o que fazer. E aqui eu tenho que falar para ele que o resultado é um integer, né? Ô, diacho. Ô, caramba. Agora parece legítimo, né? É, mas foi mais rápido que a primeira vez que você Como é fez que é? isso aí. Eu acho que ele tinha demorado 1 segundo alguma coisa. Aqui demorou 0,9. É mais Não, rápido. foi um segundo. Cara, esse aqui tá grande. Um Você segundo todo não, mas é mais ou menos por aí, ó. Que era o tempo que a gente tinha antes, né? Pra essa entrada aí, 10 mil. Ah, tá rapidinho até. Tá decente, tá? Eu não ficaria mais otimizando, né? Tipo assim, talvez dê pra extrair aí algum... Uns milésimos. talvez, mas já começa aquela coisa.
Cara, ficar extraindo isso já perde o princípio de ficar usando uma linguagem de alto nível, né? Se eu quero um negócio mesmo super rápido, se eu quisesse fazer lá, extraindo o máximo de desempenho que eu pudesse, eu ia fazer em Fortran. Tá, mas sobe aí o código pra você entender o que eu tô querendo falar. Você vai entender. Ó, tá vendo que na linha 5 ali, ó, Fibonacci, você recebe... Eita. Perdi. Eita. Aí. Tá lá, você recebe uma dupla, né? Uma tupla com 2 elementos, integer, certo? Agora, se eu quiser evoluir esse Fibonacci para fazer um Tribonacci, ou seja, uma sequência que utiliza os 3 elementos anteriores. Exato. Você vai ter que colocar outro integer aí, não é? Outro integer, sim. Exatamente. Enquanto que em C você não precisaria mudar a tabela. A tabela seria a mesma. De que tabela você está falando? Não tem tabela. Olha aqui a versão aqui. Olha aqui, ó, aqui a tabela. Aqui não tem tabela. Não, mas é porque você não fez a versão de programa, a versão do povo de maratonista, né? Pô, se você fizesse, você ia usar uma tabela. Você tá falando fazer memorização. Exatamente. O de memorização escalável. O seu, você tem que ficar mudando o código toda vez. Mas o pessoal lá também, eles fazem uma parada específica. Não, entendi. Eu só tô comentando que você estava falando das desvantagens, aí essa foi a única desvantagem que eu vi, porque eu achei bem tranquilinho. Eu não tô conseguindo enxergar que desvantagem é essa. Vai ter que mudar a estrutura lá no outro de qualquer maneira. Porque você está usando uma estrutura diferente para representar seu problema, né? Não, sim. A estrutura é diferente, mas no código em C você só colocaria mais Fibonacci de N-3, Tribonacci de N-3, né? Enquanto que aqui você vai ter que mudar a assinatura da função. Você vai ter que você virar uma tripla ao invés de uma dupla. Se você quiser fazer o Tetranacci, você vai ter que fazer uma tupla com 4 elementos. Ou escreva uma função para cada um desses. Pode ser também. Só que, pô... É o que o cara em C faria, ué. É verdade, o cara em C faria exatamente isso. Mas eu gosto de uma parada mais escalável, sei lá. O que é o mais escalável? O que significa mais escalável? Você tem que reescrever menos para poder evoluir o modelo. Tem uma forma de fazer mais escalável aqui sem precisar ficar mexendo. Em vez de usar uma tupla, você usa uma lista. Ah, usar uma lista? Ah, matou, de fato. Ficaria... Aí você soma todos os elementos que estão lá dentro da lista. Não é porque não é isso que você tá querendo. E exato. Aí a lista... Não é bem somar todos os elementos da lista. Faz um negócio parecido com isso que tá aqui, né? Ó, com esse FIPS que virou aqui. Porque você vai somar tudo, vai jogar fora a cabeça e essa soma toda vai entrar como último elemento da lista. É isso aí. É isso aí. E já que Haskell tem o negócio das listas infinitas, de fato é escalável até o talo mesmo. Sim, até infinito. Eu acho que vai ficar... Aí teria que pensar se isso fica mais rápido, quão rápido fica isso, tá? Aí se o problema é desempenho, né? Porque o que acontece? Escrever tipo assim, escrever no final da lista, a lista é rápida quando você tem a lista e coloca um elemento no início dela. Ah, é? Okay. Não sabia que fazia diferença, não. Faz toda a diferença, porque a lista, vamos aproveitar aqui, a lista lembrando, né? Quando eu escrevo 1, 2, 3, não sei o que na verdade eu estou escrevendo, meio que fazendo lá dentro é uma lista linkada, que é 1, e aí tem uma setinha apontando para outra coisa. Ok? Tem uma setinha. Como se fosse alguma coisa assim, né? Vou fazer aqui, ó, uma tupla de 1 e do lado de cá tem um ponteirinho. Um ponteiro para outra coisa. Ok? É isso aí. Que, inclusive é representada assim mesmo, tá? Uma tuplazinha lá dentro. Aí óbvio que está escondido de você, mas tem uma tupla, tem um elemento aqui no começo e tem um ponteiro no outro, tá? Aí esse ponteiro aí, ó, lá de cima, eu vou chamar assim, tá? 1. Esse ponteiro aí tá apontando, melhor ainda, ponteiro para a linha 32, tá? Tem uma coisa lá, que é o segundo elemento da lista, e aí tem um ponteiro apontando para frente, né? Vou chamar assim, a coisa que tá na linha 33. Beleza? 3, aí tem um ponteiro aqui para a linha 34, por aí vai. É isso aqui que é a tua lista, né? Certo. Certo? Para adicionar um elemento no começo da lista. Só que agora eu melei aqui minha parada. Deixa assim, porque eu usei o número de linha, né? Deixa aí, paradinho. Se eu quiser adicionar um elemento no começo da lista, tá? O 0 na cabeça da lista. Eu venho aqui, construo o elemento em separado, tá? Inclusive não precisa ser nem nessa posição, pode ser em qualquer outro lugar na memória. Boto o 0 e boto um ponteirinho para o primeiro elemento da lista lá que tinha antes.
Pronto. Agora esse aqui é o começo da lista. Concorda comigo? Ah, pô, se você quiser colocar no final, você tem que mudar o ponteiro. Se eu quiser ir pro final, aliás, ó, repara que o que vai ter aqui, ó, nesse cara, não é um ponteiro pro 35, tem um nil aqui, ó, tem um indicador de que aqui parou, né? Sim. Então, se eu quiser montar a lista, ó, botar um elemento no começo, que é o cons, tá? Aquele operador faz isso, né? Ele bota o 0, 0 e do lado de... Opa! 0 e do lado de cá recebe uma lista, certo? Certo. Beleza. Ele é barato para botar o elemento no começo da lista, por conta disso aqui, tá? Mas ele é caro para poder botar um elemento no final da lista, que se eu quiser botar o 5 lá, por exemplo, nessa lista. Eu preciso vir aqui nessa lista e falar, beleza, o 0, quem que é o último elemento? Eu preciso ir lá e descobrir quem é o último elemento. Então, é alguém que está no 31 aqui, então ele vai lá e segue o ponteiro, beleza. Aqui, lê o ponteiro, 32, não cheguei no final, 33, não cheguei no final, preciso percorrer a lista toda. Cheguei aqui, li um nil, opa, beleza. Então, o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou jogar esse cara fora, entre aspas, né? Jogar esse cara fora, construir um outro cara aqui, que é o 4, ponteirinho pro, sei lá, 37, beleza? Atualizar esse cara aqui de trás, para ele apontar para esse novo, esse elemento novo aqui, que tô atualizando o último elemento, e adicionar o cara lá no final da lista. É verdade, é mais custoso mesmo. Nunca tinha pra pensar nisso. É muito mais custoso, porque eu tenho, principalmente porque eu tenho que andar a lista inteira, tá? Eu tenho que andar procurando. Ah, beleza, esse aqui é o último, então agora eu sei o que fazer, pá. E aí faço um remendo na lista, entendeu? Sim. Então, assim, tipo, adicionar no final da lista é muito custoso. Então, quando faz isso aqui, naquela ideia que a gente estava fazendo, né? Jogar fora o primeiro elemento é baratinho, tá? Porque é só, tipo, jogar, tipo assim, apagar esse cara aqui e o ponteiro, tipo, a variável que aponta para ele, né? O nome da coisa, tá? Você atualiza para um ponteiro que começa aqui. É baratinho, tá? Agora, lá no final, para poder atualizar e botar o último cara, eu tenho que percorrer a lista inteira. Então, se essa lista for grande, vai demorar. Ah, então melhor usar esse lance da lista invertida. O elemento mais recente é a cabeça. Mas, de qualquer forma, eu vou ter que usar as duas pontas para fazer do jeito que a gente está falando aqui, ó. Em vez da tupla, fazer uma lista aqui, eu preciso conseguir operar nas duas pontas, né? Sim, faz sentido. Eu preciso ou botar alguma coisa numa ponta, mas na outra ponta eu vou tirar. O tempo todo, em todas as operações. Eu boto uma coisa numa ponta e tiro da outra. Boto numa ponta e tiro da outra, como se fosse uma fila, né? Sim. Tá? É como se fosse uma fila ali, ó, que você quer construir. Como se fosse uma fila, né? Tem essa estrutura aí, tipo fila, eu não lembro o nome. Numa biblioteca, acho que no Containers, tem uma estrutura que tem essa característica, tá? Que é otimizada para você tipo, operar nas duas pontas, né? Saquei. Dentro dela, o que ela faz é usar um array, tá? Um array mesmo, tipo um array de C, né? Que tem um tamanho fixo, sabe? Uhum. E as coisas contíguas na memória, né? Pá. Então, sim, dá para fazer isso, mas é um pouco mais sofisticado. Não tem nada que você possa... Isso aqui que eu tava mostrando, tá? Tipo, recursão de cauda, tá, não sei o que lá. Repare que é meio que mexer no algoritmo, né? Tipo, cara, eu vou alterar meu algoritmo para ele apresentar uma característica que permite o compilador trabalhar e fazer o trabalho dele, tá? É o algoritmo. Nada vai substituir você ter um bom algoritmo ou uma boa estrutura de dados. Se tiver uma estrutura de dados que é lenta para o que você quer fazer, vai parar, não adianta o que você fazer, vai ser lento. Não adianta o tanto que você otimize. Se você estiver usando a estrutura de dados errada, vai dar ruim, vai ficar lento. Se você estiver usando um algoritmo ruim, vai ficar lento, não tem conversa. Saquei. Sacou? Por isso que é importante vocês têm uma disciplina que é de complexidade, né? De teoria de computação, alguma coisa assim, não tem? Tem teoria da computação, tem também em ED a gente vê um pouco disso. Em programação competitiva vê um pouco disso também. Programação competitiva é um excelente lugar para ver isso, porque isso importa muito, né? Não, importa pra caramba pra aqueles caras. Não, os cara tem uma seita da complexidade por ali. Mas é porque já que se é para fazer um negócio rodar rápido, você precisa entender de complexidade. Você inclusive meio que bater o olho e falar, cara, é isso que tá acontecendo. E tem que ser rápido nisso, né? Tem que Assim, tem algumas coisas que não são tão simples para mensurar por lá. Quando o algoritmo é muito complexo, os caras meio que... cara, isso é meio que um feeling.
Por exemplo, o Daisker é rápido, mas se você perguntar para eles a complexidade do Daisker um pouquinho alterado, eles já vão se embananar um pouco. Que é difícil. Mas a ideia é saber que, não, mas essa estratégia aqui tem mais ou menos isso essa aí. cara, entendeu? É isso aí. Estratégia. Isso aí. Tem mais perguntas, gente? Começou a fazer o trabalho? Ó? Você tá no grupo do Ivan e da Gabriela, né? Estamos começando agora a fazer os andar aqui. Então tá bom. Ô, Mais Diogo, alguma coisa? se tiver afim, porque você falou que você gosta, né? Se tiver afim de me ajudar a otimizar o que eu fiz lá, tô aceitando. Agora, você diz? Não, qualquer momento aí que você falar, não, tô afim de programar Haskell, você vai lá no repositório do Point Cloud lá, que eu tenho certeza absoluta que tem como otimizar aquele treco lá. Não tá Otimizar o quê? É porque além de ter terminado de fazer o parser, eu já consigo pegar aquele negócio de verificar as coordenadas XYZ, pegar o número correto e fazer uma lista de voxels. Isso aí eu fiz no feriado. Então você consegue gerar a estrutura então já, tipo, ler o arquivo e fazer a Point Cloud. Consigo. Fazer uma lista. É um pé no saco, porque o I/O contamina a porra toda, mas é a vida. Mas a grande ideia é você... Opa, desculpa. É você conseguir fazer tudo fora do I/O e o I/O simplesmente para trazer aquele byte string para alimentar a coisa, né? Sim, mas é porque... lembra que você falou na aula? Inclusive, isso é uma coisa que eu tinha que te lembrar. Você não colocou no YouTube a aula de I/O, tá? Não coloquei? Não colocou. Eu baixei aqui no Teams para assistir. Estranho. Na verdade, são duas aulas de I/O, né? Uma que você fez o jogo do Hangman e o outro que você comenta sobre isso que eu vou comentar agora, de que não tem como tirar as coisas de dentro do I/O, que você comenta aquela parada do Word, lembra? Que você explicou que a ideia que os caras criaram para I/O é como se fosse o Word, aí você recebe um Word e devolve um Word. É aquela aula que eu falei que a perturbação é jogar uma parada na água, entendeu? Eu vi essa aula aí de novo. Não tinha no YouTube, infelizmente. Eu tenho tudo baixado aqui, eu vou ver o que tá lá e o que eu esqueci, eventualmente esqueci. Enfim, mas aí você falou na aula o seguinte, você falou que tem como tirar de dentro do I/O, mas não é pra gente fazer isso, não é uma boa prática tirar de dentro do I/O. Não tem como... Repete. Não tem como, quer dizer, tem como, mas não é recomendado tirar as coisas desencascar o I/O. Que eu queria fazer isso, né? Na quarta-feira do feriado, eu tava falando, cara, eu quero descascar o I/O, porque esse I/O tá me atrapalhando. Some. Quero que suma. E aí, só que quando eu fui rever a aula... Eu não vou te mostrar, não, porque o que você quer é fazer... eu sei exatamente o que é. O teu parser lá, a função de alto nível tua, tá no I/O. Porque você tá usando aquela função lá que roda o parser, fazendo o I/O para poder carregar, para poder, tipo, trazer o string para dentro, certo? Para encontrar o string no dado. O que você quer é transformar aquela função que faz I/O numa função que recebe um byte string. Pode ser, é uma das alternativas. Eu não optei por fazer isso, não. É isso que você tem que fazer. Você tem que tirar aquele I/O lá, porque eu lembro que eu tinha colocado aquilo para poder meio que poder rodar as coisas aqui meio que rodando, né? Desenvolvimento, como é que chama isso? Desenvolvimento... Ordenança da gambiarra. Não. Não é isso não, porra. Tipo, desenvolvimento dinâmico aqui, sei lá, iterativo e tal, que você vai rodando as coisas pequenininhas, vai rodando o interpretador e ele vai te ajudando. O que você quer é uma função que recebe um byte string e faz aquilo tudo que tem que fazer lá dentro da tua coisa. E aí, você repara, saiu do I/O. Então, mas eu tava tendo... O lance é que eu tava tendo dificuldade pra fazer isso. Eu tava tendo dificuldade pra te desencascar o I/O. Aí o que eu decidi fazer? Eu falei, bom, já que eu não consigo tirar o I/O, eu vou fazer um fmap dentro do I/O e pronto. E aí eu fiz isso, pô. Tá, mas vai ficar deselegante. Beleza, deixa eu liberar a galera, aí a gente pode seguir aqui e eu olho o código.